O Brasil, ele é matematicamente inviável quando a gente estuda de fato o sistema tributário brasileiro, e eu aqui já estou falando da reforma tributária e também do sistema antigo. Não é à toa que a gente teve mais uma década perdida nos últimos 10 anos. O Brasil, frente ao resto do mundo, ele quase não cresce. E eu não quero aqui fazer continha na tua frente, isso daqui não vai reter engajamento se eu começar a discutir isso com vocês, mas a gente tem que ser muito sério em falar de como é errado a maneira que o Brasil tributa as empresas e as pessoas. É definitivamente uma abominação. Qualquer pessoa que defenda não só a reforma tributária, mas o sistema antigo, ou defenda que as empresas têm que ser mais taxadas, ou defenda qualquer tipo de criação de novo imposto ou de aumento de impostos no Brasil, sinceramente, essa pessoa deveria ser colocada numa clínica psiquiátrica. Porque além de não entender absolutamente nada de matemática, ela não entende absolutamente nada de sociedade. Hoje, mais de 100 milhões de pessoas vivem sem saneamento básico no Brasil. Num país de um pouco mais de 200 milhões de pessoas, metade da população não tem saneamento básico. A gente tem que tratar seriamente essa questão. O primeiro de tudo, eu venho da Escola do Comércio Exterior, né? Até por isso que hoje eu trabalho com offshore, foi de todo esse trabalho que eu executei com o comércio exterior, com importação e exportação de produtos. Isso já é algo que eu não faço já há muito tempo, mas a maneira que o Brasil tributa os importados. Muitos importados sendo ainda matéria-prima ou até matéria de trabalho para muitas empresas. Vou citar um exemplo. Você precisa de um maquinário muito específico na tua empresa, na tua fazenda, você vai ter que, no mínimo, pagar ali 60% de impostos de importação. O nome disso são outros, você tem ICMS, você tem PIS, você tem COFINS, em tudo isso. Eu vou chamar todos esses impostos de importação para simplificar a argumentação, mas você vai ter, no mínimo, ali 60% no regime de tributação simplificado. E depois disso, incidindo sobre esse valor, você vai ter mais o ICMS estadual. Não importa se você vai usar isso como maquinário, não importa o que você vai fazer com isso. Você vai ser tributado. Mesmo que esse bem ele nunca possa ou seja fabricado no Brasil. Eu estou falando da betoneira, que aquela construtora X usa numa obra. Eu estou falando de alguns determinados tipos de aço necessários para a construção civil, que vão encarecer o preço dos imóveis. Eu estou falando, sim, de toda a indústria automotiva, que a maioria das peças são importadas. Eu estou falando de absolutamente toda a indústria de tecnologia, que o Brasil não fabrica em absolutamente nada. É por isso que a hora de um brasileiro vale menos comparada com a de um americano. Porque não existe uma compreensão real do Estado de como que as pessoas precisam gerar renda. Receita própria. O Estado ele realmente é centralizante. O Brasil ele nunca foi capitalista, se você quer saber. Nunca foi. É tudo centralizado no Brasil. E aqui a gente já puxa um pouquinho para o novo IVA. Na Europa, onde você tem um IVA predominante em todos os países da União Europeia, você tem um imposto sobre a receita líquida das empresas e você tem o VAT. No Brasil, não. Você ainda vai ter uma série de outros impostos e mais CBS e IBS, né? Inclusive, são 2 tipos de IVA. Problema, alíquota muito superior até os países da Europa, muitos deles que têm um estado maior do que o brasileiro. E ainda um imposto robusto sobre a receita líquida das empresas, que vai ser ainda mantido no lucro real e no presumido também. E quem é a favor sempre diz, mas o Brasil está adotando uma alíquota até menor de imposto de renda de pessoa jurídica do que outros países. Por que vocês estão reclamando? Porque lá fora eu tenho como descontar muitas outras coisas da minha receita líquida, até ter receita líquida. No Brasil não, eu não consigo descontar quase nada. Além de que fora do Brasil fica muito claro o que entra nessa conta e o que não entra. No Brasil não, isso tem que sair da cabeça de um juiz. Começa por aí. Então uma imprevisibilidade sistêmica. E tem outro ponto que eu já falei outras vezes, mas o IVA, como existirá no Brasil, não existe em qualquer outro lugar do mundo. Lá na Europa, quando eu vendo para uma outra empresa, eu tenho um mecanismo chamado reverse charge, que hora ou outra vai fazer com que eu não tenha que recolher IVA nessa operação, porque afinal de contas, essa outra empresa que está comprando dessa empresa vai usar ou para beneficiamento interno e revenda de um outro produto, ou para revenda mesmo. Então, eu só tenho IVA incidindo quando ele passa para uma pessoa física. Isso não existirá no Brasil, gente. Já começa por aí o engano que vocês foram submetidos. Outro assunto que é bizarro, e eu até falei recentemente num outro vídeo,
É o custo do compliance, o custo da conformidade, o custo temporal do Estado. Vocês hoje estão vivendo quase 6 meses do ano para pagar impostos. Mais ou menos 1.500 horas são o custo da conformidade. O que você gasta para entender como o sistema está funcionando e o que estão pedindo de você ali. A série de documentos que você precisa ter para transferir um imóvel, para transferir um carro. Você não pode transferir um carro sem passar num cartório. É extremamente complexo. Outra, o Estado arbitra todo e qualquer contrato. Você não é livre para criar cláusulas, como você bem entende. As cláusulas podem ser consideradas abusivas. Eu bem sei que isso existe em outros países, mas no Brasil isso é muito mais nojento. O Estado entra muito na economia privada. Se você quer saber, o Estado não deveria entrar em nada. E outro fator é esse jogo de soma zero que a Faria Lima inteira adora e finge que não gosta quando isso está sendo discutido ali, né? Naqueles eventos para empresários. Cara, a taxa de juros é abusiva. É realmente abusiva. E por que é abusiva? Não é só para controlar gastos, nada disso. É para que o governo consiga competir com as empresas a ponto de tirar dinheiro da economia real. Vocês sabem como é feito o cálculo de valuation? Ele leva em consideração a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, menor o valor das empresas indiretamente. Quando você tem uma Selic alta, pagando mais de 15%, por que você vai, porventura, investir no teu próprio negócio para rentabilizar ainda mais isso? Sendo que, eu já expliquei em outros vídeos que no Brasil, vocês são tributados pelo próprio reinvestimento na empresa, já que isso não é descontado do lucro líquido. Por que você vai estimular a sua própria empresa e não o Estado no Brasil quando você ganha esses 15% livre de risco lá? Que bizarrice vocês fizeram com esse país. Vocês têm um Estado que ele compete diretamente com a economia privada por dinheiro. Ele quer realmente drenar todo o capital para se financiar. Isso nunca vai dar certo. Nunca. Talvez um fator ou outro que eu falei nesse vídeo, se ele existisse de maneira isolada num país, ok. Mas tudo isso junto e ainda um país corrupto, aí fudeu com tudo. Aí não dá, meus amigos. Entenderam? Tem uma coisa que eu falo no Hub, que é que eu não acredito que a gente tenha muito tempo ainda nessa economia do jeito que está. E eu não estou falando aqui de economia capitalista. Eu nem acredito que a gente chegou a viver capitalismo uma vez na vida. Talvez o nosso tataravô um dia viveu. Nós, nem de longe, meu amigo. A gente já nasceu com um bando de empresários fazendo negociata com o governo e regulando a economia como eles bem queriam. E tudo isso, nas definições de Raimundo Faoro, consiste no estamento burocrático. Eu já expliquei isso também em outro vídeo aqui do canal. Mas eu acredito que a economia, como a gente está vendo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, ela está chegando a um fim. Isso não tem a ver com capitalismo tardio, como eu estava falando. Isso não tem a ver com a deteriorização do modelo. Não. Isso tem a ver unicamente com essa entropia causada pelo Estado. Os teus filhos preferem jogar numa bet do que construir um emprego sólido. Por quê? Porque para eles, de fato, é mais vantajoso. Os teus filhos preferem trabalhar com produção de conteúdo. Por quê? Porque para eles é mais vantajoso. Por mais arriscado que isso seja, o risco que isso carrega para eles, virar influencer, lidar com apostas ou até aplicar golpes na internet, tem um fator de risco menor do que se eles empreendessem na economia formal por conta da regulação estatal. E eu não estou falando só de Brasil, não. Eu estou falando de tudo. O Estado, ele cria essas leis, o que dificulta as relações comerciais e que faz com que cada vez mais as pessoas prefiram um mercado informal, cinza e negro. E o pior de tudo, não existe estímulo algum para que você empreenda na economia tradicional, gere emprego e faça isso, principalmente com uma justiça do trabalho que vocês têm no Brasil, bizarra. A ponto de, se você não tem mulheres em cargos de liderança, por mais que você não tivesse mulheres realmente dispostas a estar nesse cargo, a Justiça do Trabalho pode realmente entender que você tem privilégios masculinos na tua empresa e te multar em 300 milhões, como foi o último caso. Não sei se vocês viram. Junte tudo isso e você tem a equação matemática de por que o Brasil, como Estado, não pode dar certo. Só que isso não quer dizer que a tua empresa não possa dar certo, apesar do Brasil. Isso não quer dizer que a tua família não possa ser próspera, apesar do país onde vocês vivem. Isso está muito mais em você do que numa economia estatal. Nos Estados Unidos também é assim. Isso é nítido para qualquer americano. Essa bola, ela está contigo. É você que decide o que fazer com ela. Como eu falei, lá no Hub a gente entra mais fundo nisso.
Tem um link aqui abaixo onde você pode acessar e fazer parte dessa comunidade. Lembrando, você tem que passar por um teste antes, a gente não aceita qualquer pessoa. Você tem que ter um fit cultural com a gente. Se você quiser falar diretamente comigo, tem um link aqui embaixo onde você pode marcar uma consulta. Se você quer abrir uma offshore, tem um link aqui abaixo também, onde você pode abrir uma offshore conosco, uma estrutura talvez até muito mais robusta, onde você possa ter um grau de proteção absurdo e transferir tudo para as tuas próximas gerações com 0% de imposto, além de faturar global com 0% de imposto. Isso é uma das grandes vantagens de offshore, se você quer saber. Eu faço convite para que você abra uma conta no Limiar, nosso banco. É um banco, a gente pode dizer que é isso. E eu faço também o convite para que você transacione criptos pela Swap de maneira totalmente anônima e segura. Um abraço, até semana que vem.